Fala galera, eu sou o Gabriel Amaral, seja bem-vindo aqui ao Raiz Tricolor, canal que a gente fala tudo sobre a ótica do Fluminense. Bem, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração e vamos falar de Fluminense nesse segundo vídeo dessa segunda-feira. Isso porque de madrugada, quando estava indo dormir, saiu uma matéria no GE. Globo, publicada pelo Thiago Lima, com o título Priorizar ou não? Abel expõe choque de ideias no Fluminense. Jogadores se cobram no vestiário. E, bem, é uma matéria de bastidores. Vocês sabem a minha opinião sobre matérias de bastidores. Eu sempre coloco de que matéria de bastidores ela é muito complicada e o jornalista tem que ter uma credibilidade bem grande para poder publicá-las. O Thiago Lima já cobre o Fluminense. Não há muito tempo, né, mas já há um certo tempo. Enfim, e acho interessante, dou credibilidade ao Thiago Lima para poder publicar esse tipo de matéria, até porque não é muito hábito dele, né? Sem contar a credibilidade do próprio GE, né? E fico até tranquilo de falar, porque hoje trabalho lá na Globo, né, necessariamente, mas já sempre falei isso, né? Mas vamos lá. Técnico manifesta opinião em coletiva e joga a responsabilidade para a diretoria. Em papo reto, após derrota para o Inter, elenco se fecha, compromete-se a evoluir tecnicamente e jogar pelo treinador. A matéria, vale você ir lá ler, a matéria tá lá no ge.globo /Fluminense, e a matéria, assim, ela não é aquela matéria que conta, nossa, olha os bastidores aqui de como Fred discutiu com, sei lá, com Felipe Melo e tal. Não é esse o objetivo, né? Mas ela responde uma pergunta que a gente vem se fazendo, que é por que o Fluminense não tem poupado? A Abel já tinha falado sobre isso na coletiva. Por exemplo, ele é perguntado, acho que até pelo pessoal da Rádio Utopia, ele é perguntado e ele fala que na cabeça dele tem uma competição que é para poder se dedicar, ou tem uma competição que é para abdicar. Só que o alto comando do clube que tem que assumir ou dizer. Ele diz que já conversou com a diretoria e até agora não chegaram num denominador e que estão tentando sempre colocar o que é melhor para a equipe. E vai continuar assim, a não ser que chegue. Olha, a prioridade agora é isso. Minha opinião de início sobre poupar, tá? Vale destacar, né? Isso é o que ele falou na coletiva. Em relação ao que se tem de bastidores, né? O Thiago Lima, coloca o seguinte: se tivesse que priorizar, não seria uma escolha simples, texto do Noel, tá? Mas a ideia da diretoria até o momento é usar o que tem de melhor para chegar mais longe possível em todas as competições. Inclusive, tem fretado aviões para minimizar o desgaste em viagens longas, como nas últimas para Barranquilha, na Colômbia, e para Cuiabá. Bem, esse é o primeiro ponto. Tá bem claro agora, nessa matéria do Noel, de que, e com a fala de Abel Braga, de que Abel gostaria de priorizar, e Abel a gente sabe, ele tem um histórico, tanto o histórico dele no Flamengo, no Vasco, então também teve isso, e a gente conhece o próprio histórico dele do Fluminense. Ele é muito um treinador de priorizar, né? Que ia botar time reservão total para poder jogar com outro time inteiro, etc. Mas tá bem claro de que no Fluminense não vai rolar dessa forma. A diretoria do Fluminense quer disputar a Vera todas as competições. Seja, já foi o Carioca, né, mas o Brasileirão, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil hoje, né? São as 3 competições. Visivelmente eu converso muito lá no Canal 20, né, com o Fio, sobre o all-in. O que é o all-in, né? Eu falo essa expressão, às vezes a galera não sabe. É o tudo dentro. Tipo assim, você vai fazer uma aposta, você tá ali, é uma expressão de jogos de azar, né? Ali do poker, por exemplo. Você tem ali as suas fichas, e o que é o all-in? Você bota todas as suas fichas, aposta todas as suas fichas. Se você ganhar, você ganha muitos méritos ali, né? Ganha muitos pontos, muitas fichas, etc. Um desses. Mas se você perder, você toma um tombo gigantesco. E essa diretoria do Fluminense, ela tá muito no all-in o tempo inteiro. E isso deu certo nos anos de 2020 e 2021 no Brasileirão. Foram 2 campanhas que, de fato, o Fluminense foi 5º, foi 7º lugar.
algo que a gente não vinha tendo. Gabriel, mas o Fluminense é grande, tem que ser campeão, e etc. Beleza, tem que ser campeão. A gente foi campeão 4 vezes em 50 anos aí de Brasileirão. Mais de 50 anos, né? 60 anos já quase de Brasileirão. Mais de 60 anos, né? 63 anos de campeonato brasileiro, a gente foi campeão 4 vezes. Então, o normal, na verdade, de qualquer clube do Brasil, o normal é ele não ser campeão, né? E foram 2 campanhas, em comparação com 16, 15, 16, 17, 18 e 19, foram bem superiores. Então esse all-in, essa aposta, chega no final do ano e o torcedor do Fluminense, ele tá ali, vai variar de acordo com um torcedor ou com o outro, mas ele tá com um sorriso no rosto. Nessa temporada, o Fluminense tinha muito mais fichas para apostar. Porque à medida em que ele foi ali, ele deu all-in, apostou, só tem o celular. Apostou o celular, ganhou um carro. Em 2021, ele apostou o celular e o carro. Era tudo que ele tinha. Era uma aposta maior. Ganhou a casa. Nesse ano, o all-in do Fluminense é muito mais forte. Ele tá apostando casa, carro e celular. Tá apostando tudo. Foi campeão carioca e o desempenho que era para Libertadores já não aconteceu. Estamos fora. E a Sul-Americana, o Fluminense vai vendo a Sul-Americana escorrer da sua mão também. E a visão da diretoria ainda me dá a impressão de que é meio os violinistas do Titanic, os músicos do Titanic, que mesmo vendo as 3 competições escorrerem pela mão, o Brasileirão é o que dá para poder pegar de volta, né? Isso é fato. É a competição mais importante do ano, mas é a competição que você consegue perder 6 jogos iniciais. Óbvio, tem o contexto todo de você estar mal e etc, mas você consegue recuperar o seu desempenho. Mas o Fluminense perdeu pro Internacional agora, já perdeu o jogo por causa desse desgaste ali dos jogadores. Abel nunca consegue escalar o time titular dele, porque sempre tem que poupar alguns dos jogadores. Se ele não poupa André, ele poupa Nino. Se ele não poupa Nino, ele tá poupando o lateral direito, tá poupando o atacante. Enfim, o único jogador que jogou todos os jogos foi o Germancano, que só não jogou o jogo em que todo mundo foi poupado, que foi contra o Boa Vista. Tá vendo tudo se escorrer pela mão. O all-in foi a aposta para ganhar tudo, e quem tudo quer nada tem. Por outro lado, entendo. Como que você vai jogar fora a Copa do Brasil com o rombo financeiro da Libertadores? Como que você vai jogar fora a competição internacional, que pode dar essa projeção maior ao Fluminense, com a Sul-Americana? E como você vai jogar fora o Campeonato Brasileiro, né? Impossível. Ou seja, neste momento, o Fluminense precisaria de uma decisão corajosa, bater o pé, se garantir e falar, olha só, a prioridade é essa daqui pra não dar errado. Só que a visão de quem comanda o Fluminense, e é que eu não personifico só no Mário Bittencourt, mas é a principal pessoa, sem dúvida, para tomar essa decisão, porque não só é presidente, como comanda a parte do futebol, e prefere apostar em todas as frentes. Enfim, a gente não tem a resposta disso. A gente só vai ter a resposta disso ou igual a 2020, só a resposta disso no final da temporada, ou a gente vai ter igual a 2021, tendo a resposta disso no meio da temporada, quando o Fluminense era 16º, 15º, e quando foi eliminado, né, da Copa do Brasil e da Libertadores, e mesmo o Marcão fazendo um grande segundo turno, o Fluminense só conseguiu chegar até a 7ª colocação. Né? Se tivesse entregado numa posição melhor, como o Odair entregou em 2020, o Fluminense tinha terminado na colocação melhor. Não temos as respostas, mas fato é, da forma como está, a aposta está muito alta e a odd, né, a probabilidade da gente ganhar essa aposta não está alta não. Um outro ponto foi o seguinte, dessa matéria do Thiago Lima, foi sobre a cobrança entre os jogadores. Aí ele começa o seguinte: sem ter uma competição como o Norte, Abel vem rodando o elenco e poupando peças pontualmente nos últimos jogos. Contra o Cuiabá, foram 5 preservados: David Braz, Cris Silva, André, Iago e Germancano. Lembrando, Germancano entra no jogo, Iago entra no jogo. Alguns jogadores entram naquela partida, foram poupados só do início do jogo. Diante do Vila Nova, foi a vez de Ganso e Calegari. Ganso que entrou no jogo. E no duelo com o Inter, Arias e Luiz Henrique, que entraram no jogo contra o Inter. Publicamente, o treinador assumiu a culpa, mas internamente os jogadores que participam ativamente desse processo, dividiram a responsabilidade com o comandante. Bem, o Noel depois diz que o vestiário após o jogo contra o Inter foi de muita cobrança. Eu imagino que tenha sido, porque a gente esperou 50 minutos para Abel vir dar a coletiva. Então teve alguma coisa diferente ali, de fato, nesse vestiário mesmo.
E segundo a matéria do Thiago Lima, eles entendem a chateação da torcida, mas se fecharam com os mais experientes para blindar os mais jovens. Assim, boa parte do que dessa parte desse texto aqui, pra mim é uma parte muito complexa pra gente, torcedor, entender sobre o jogador. Se fecharam pra blindar os mais jovens, se comprometeram a jogar por Abel Braga, é outro termo que tem aqui. É muito complicado pra eu tentar falar isso pra você, porque pra mim, e eu tô falando isso porque eu penso dessa forma, tá? Pra mim, quando eu olho aqui, os jogadores entendem que o treinador está pagando o pato e se comprometeram a jogar por ele, por Abel Braga. Pô, o time tá jogando pela torcida, cara. Uma galera que tá virando sócio aí pra ver o desempenho do Fluminense, numa expectativa altíssima no ano, ver um desempenho horroroso. Eu tô falando, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é esse. E tá certo também. Eles tinham que estar jogando pela torcida, tinham que estar jogando por eles mesmos, tinham que estar jogando. Enfim, já tem motivo suficiente pra poder se comprometer. Precisa de um combustível a mais de comprometimento ainda? Precisa de, não, a gente agora vai jogar pro Abel e etc. Assim, é sério mesmo? O grande problema do Fluminense é só falta de comprometimento mesmo? Ou é problema físico e técnico e tático? Necessariamente. Inclusive, na matéria diz que houve consenso de que não tá faltando raça, mas que estão devendo tecnicamente. Sim, e taticamente também. E aí esse problema vem de Abel. Então, assim, essa parte é muito complexa pra eu tentar comentar alguma coisa sem a minha visão de torcedor, sem eu ser jogador de futebol, pra entender que eles estão formando uma família, etc. Fato é, um outro treinador talvez não tivesse essa aliança com o grupo total, mas talvez entregasse mais taticamente ao Fluminense. O Fluminense precisa de um respiro, de um fôlego novo ali. Vem de uma estrutura, isso é um fato, não pode ser um jogo que não anima, mas vem de uma estrutura semelhante ali de trabalho com o Odair Hellmann, com o Roger e com o Abel, só que o Abel veio com uma outra filosofia. E ele não tá conseguindo dar sequência nessa filosofia dele. Tá faltando fôlego para Abel Braga. E, por mais que me pareça muito positivo trazer um treinador novo, pô, alguém diferente, eu sempre falo isso daqui, eu prefiro... Se for pra perder o jogo, não é pra perder o jogo? Beleza, vamos perder o jogo. Eu prefiro perder o jogo com o meu treinador tentando 6 formas diferentes, inventando coisa. É a história lá do Diniz, do Marquinhos Calazans de lateral direito, inventando essas coisas, do que perder o jogo com o meu treinador falando bem assim... Não, uma hora vai dar. Sim, bota mais um atacante aí que vai dar. É só encher o time de atacante e chutar pra área. Porque nesse primeiro trabalho eu vejo que uma hora o cara vai acertar. E nesse segundo tá na mesmice. Mas o que eu não quero é perder o jogo. Por mais que eu queira, se a saída de Abel acontecer e tal, um treinador que faça mais o primeiro, a gente vai ver um treinador que faz mais o segundo. Marcão vai assumir pelo 4º ano seguido. Deve entregar um retorno, como entregou em outros elencos. Esse elenco é um pouco diferente. Marcão em 2019, 2021 teve desempenho de Libertadores. Ah, mas não é ele que escala o time. Pô, beleza, deu certo em 19, 20 e 21. Seja lá quem for que escale o time, deu certo. O Fluminense em 3 anos teve desempenho de Libertadores na mão de Marcão. Em 2 desses 3 anos saiu da parte de baixo para a parte de cima da tabela e indo para Libertadores. Aliás, em um desses anos foi para Libertadores, né? Em 2021 foi para Libertadores, em 2020 já estava na parte de cima. Fato é, a gente deve ter Marcão. E aí a gente sabe que Marcão tem um teto, né? Por mais que eu tenha falado aqui como algo positivo, ele tem um rendimento positivo, esse elenco é diferente, é um elenco muito mais cascudo, é que tem um outro fator. E a gente viu nos outros anos Marcão crescendo jovens, né? Nesse ano não tem muitos jovens assim pra crescer, são os mesmos jovens dos anos anteriores. E tem um outro fator que a gente sabe que é o teto de Marcão. Marcão não vai ser campeão brasileiro treinando no Fluminense. E é isso que a gente tinha um pouco de expectativa de que pelo menos o Fluminense tocasse ali, falasse, pô, na 3ª rodada dá pra ser líder. Aí depois vai perder pro Palmeiras lá, vai cair pra 4º. Aí tem a sequenciazinha de resultados ruins, cai pra 9º, depois vence vários, vai pra 2º. Enfim, ficasse ali sendo só... Não tá, não é isso o Brasileirão que a gente tá vendo. E o Fluminense não escolhe competição. Quem tudo quer